Bem-vindos a mais uma edição do programa Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional. Tenho hoje como convidado um jovem autor que acaba de lançar não o primeiro, mas um dos primeiros trabalhos seus. Chama-se Contos Inesperados. O autor é Miguel Quintas. Muito bem-vindo, Miguel. Obrigado, Germano. Em Contos Inesperados nós temos histórias diferentes. São 5 histórias com princípio, meio e fim. Mas são todas histórias absolutamente fantásticas e muito, muito interessantes. Fala-me deste livro. Este livro, na altura, quando eu tive a ideia de o escrever, foi com a intenção de poder, porque na altura, quando eu imaginei escrever, de mandar lá para fora. Isto é, que fosse para uma editora estrangeira. Por isso, e eu estou só a responder já a muitos dos leitores que já leram estes livros. Mas era-me português ou era inglês? Não, supostamente seria para ser em inglês. Na altura eu tive uma conversa com uma pessoa amiga que me aconselhou a entregar este livro a uma editora cá em Portugal. Eu ia mandar lá para fora. Por isso, e peço desculpa por estar a responder a isto, aproveito e respondo a muitos dos leitores que já leram este livro. Mas satisfaz-me aqui a curiosidade. Porquê lá para fora? Porque não inicialmente para o mercado português? Porque eu acho que nós às vezes devemos tentar voar um bocadinho para outros continentes, como se costuma dizer. Eu já... É o teu livro para já... Que é o quinto livro. É o quinto livro. Pronto. As coisas realmente têm corrido de feição, mas eu queria outros voos. E quero. E continuo com essa ambição, felizmente. E então, por isso, é que os nomes dos personagens das histórias são todos estrangeiros. Pronto. E por isso é que eu agora comecei por explicar esta situação por essa razão mesmo. É um preâmbulo. Sim. Mas há uma coisa muito engraçada, que é, eu quando imagino escrever um livro, eu idealizo sempre uma palavra. É uma coisa muito engraçada. Ainda há pouco tempo estive a explicar essa situação. Eu idealizo primeiro de tudo uma palavra. Só depois é que me aparecem as histórias na cabeça. É muito engraçado. E só começo a escrevê-las quando eu idealizo um final. Sem esse final eu não começo a escrever uma história. Ao contrário do Independentemente de saber como é que vai decorrer a história? Independentemente de como vai decorrer a história. Pode ser a morte do personagem ou não. Sim, pode ser uma morte, pode ser um acidente, pode ser mil e uma coisas. Não é? Isso não é relevante. O que é relevante é, eu preciso de ter um final para começar a escrever a história. Mas o que é engraçado é que se escrevo um romance é totalmente o contrário. Eu nunca sei o final. Eu tendo noção que vou acabar em 5, 10 capítulos, aí é que eu já sei qual vai ser o final. Mas eu preciso começar a escrever. Mas é uma técnica? É uma técnica involuntária da minha parte, vamos chamar assim. Ou seja, tem dado resultado porque realmente a criatividade funciona, para mim pelo menos funciona dessa forma. E eu gosto. Acho piada conseguir escrever dessa forma. Dá-me um exemplo. A palavra amor, por exemplo, não sei se já... Amor, sim. Enfim, é daquelas mais corriqueiras. Já te sugeriu para o início... Só à parte, Germano, é das mais corriqueiras, mas possivelmente, e não quero estar a ser... O boy meets girl e sim, girl meets boy. É um pouco assim. Mas tento imaginar uma história que os leve a um grande amor. Pronto, como eu tenho, por exemplo, aqui um dos contos que eu tenho aqui. Aliás, um dos contos que eu tenho aqui fala não só de amor, mas também de obsessão. E eu imaginei o que é que seria o amor entre duas pessoas. E realmente eu comecei a pensar, está bem, mas pode ser que uma ame muito e a outra não ame. Ou seja, eu depois começo... Bom, tem que haver conflito, não é? Tem que haver um conflito, pronto, sempre. De alguma forma, porque senão também não tinha piada. Uma história sem conflito não tem piada, não é verdade? Mas é engraçado, não é só a questão de eu pensar amor, não. Eu tento pensar numa coisa mais específica, mais... Por exemplo, no caso destes contos, eu antes de os escrever, porque eu tinha lido um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Jeffrey Archer, que é um britânico, e eu tinha lido alguns contos dele, nomeadamente uns contos que ele também escreveu, baseou-se em muitas histórias que ele ouviu quando esteve preso durante 2 anos. E eu achei-me essa piada e disse, eu gostaria imenso de voltar a escrever um livro de contos, porque eu já tinha escrito um. E este livro, uma das coisas que me chamou muita atenção, ainda para mais com muitas das notícias que nós vimos, seja nos noticiários, seja nas redes sociais, etc., houve uma palavra que me chamou bastante a atenção, que é a palavra preconceito.
E eu quis agarrar nessa palavra e tentar transformar algumas histórias. Ou seja, eu quando parto do princípio e falo de preconceito, eu falo também de juízes de valor. E são esses juízes de valor que nos levam muitas vezes a errar em certos conceitos que nós temos, seja da vida, seja de relacionamentos, seja de coisas o mais corriqueiro possível. E realmente a minha ideia seria as pessoas estarem a ler uma história, tentarem encaminhá-las para um sítio e que depois no final percebessem que afinal não tinha nada a ver com aquilo que pensavam. Pronto. Esta foi a minha ideia. Por isso é que é inesperado. Por isso é que se chamam Contos Inesperados e este não foi dado Aos- pela editora. aos- Não era este, Ah, este não? não era o nome. Este não era o nome. Qual Este não era o é que era o nome original? Eu prefiro não dizer Tá bem. porque eu realmente não tenho mesmo jeito nenhum para títulos. para títulos dos livros. Eu deixo isso para a editora. Mas há uma espécie de, em inglês diz-to twist, portanto Sim, uma reviravolta. É uma reviravolta, é isso mesmo. Que é uma coisa que hoje em dia, porque eu já li muitos livros de contos, e hoje em dia as pessoas dão mais prioridade a desenvolver algo, coisas específicas no livro, como por exemplo, como é que a pessoa está vestida, em que sítio é que estão, se a parede é castanha e tem umas estrelinhas pretas, ou seja, as descrições feitas... Mas isso depois é importante para a história? Eu penso que alguns autores julgam que sim. Acham que sim. Eu não estou a criticar seja quem for, Germano. Atenção, não é essa a minha intenção. Pelo contrário, porque cada um tem a sua maneira de fazer as coisas. Eu lembro quando li o Essa de Queiroz. Pronto. Ele é um homem que tem um detalhe, leva 10 páginas a descrever uma sala. É isso mesmo. Mas uma sala não, uma porta. Uma porta. Atenção, que eu lembro... Ainda estás a ser mais revoltor. É isso mesmo, uma porta. E hoje em dia, não, mas é que nós também temos que nos cingir ao tempo em que nós vivemos hoje em dia. E as pessoas hoje em dia não querem perder tempo, seja com o que for. Como, por exemplo, não querem perder tempo no trânsito. Justamente, é isso mesmo. E então as pessoas não querem perder tempo, as pessoas não querem... Aliás, peço só parentes, já, infelizmente, vi pessoas a lerem no trânsito. Fecha parênteses. Sim, é um bocadinho perigoso. Um bocadinho é como quem diz. Claro, mas é verdade, porque ficam tanto tempo no trânsito que aproveitam às vezes. Mas realmente, nós também não podemos fazer comparações com essa de Queiroz, porque eram outros tempos. Escrevia-se de outra forma, não tem nada a ver. Eu vou-lhe dar um exemplo. O primeiro livro que eu comecei a escrever, eu cheguei ao 2º capítulo, apaguei tudo e comecei tudo de novo. Porquê? Porque as descrições eram tantas, que até para mim era maçudo estar a ler. E eu disse, não, eu não posso fazer estas descrições. Tu tens que escrever pensando naquilo que o leitor há de gostar ou não. Não, eu penso naquilo que eu gostaria de ler. É diferente. Pode ser que as pessoas não gostem, atenção, isso depende. Há pessoas que felizmente gostam muito, não é isso que está em causa, mas é como é que eu gostaria que a história fosse. Porque eu acho que é assim que uma pessoa tem que escrever, porque de outra forma é muito complicado, porque nós quando fazemos as coisas para as outras pessoas, é aquilo que eu costumo dizer aos valores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos tem a ver com o amor que nós temos pelas coisas, com o amor que nós fazemos as coisas. O valor extrínseco é estarmos preocupados com os outros. Olha, algum dos teus leitores já te disse que foi ao fim da história saber como é que ela termina? Antes não, e espero que não o façam, como é lógico. Porque senão perde a piada toda. Claro. Perde a piada toda. É como aqueles das soluções, não é? Como é isso mesmo. Tal e qual, é verdade. Mas há muitas pessoas com as soluções. É verdade. Ainda no outro dia estava num restaurante e estava uma pessoa por acaso sozinha numa mesa e estava a jogar sudoku. E ele ia constantemente às soluções e punha os números. E às soluções e punha os números. E eu Ou seja, pensei, isso é batota. Isso é batota. Não é questão só de ser batota. É qual é a piada de nós sabermos logo o final. Eu acho que a viagem, seja pelo que for, não é? Isso é que é interessante. As palavras cruzadas, que é ainda um passatempo de muita gente. Aliás, ainda existem uns livrinhos específicos das palavras cruzadas. Uma pessoa está ali horas infinitas a puxar pela cabeça. É isso mesmo. Aqui puxa-se pela imaginação. Escrever um conto é diferente, por exemplo, não só em termos de técnica, mas também em termos de pensamento, do que um romance? É muito diferente, Germano, porque o romance é mais detalhado. Não propriamente nas descrições, mas na história em si. Por exemplo, num romance, grande parte das vezes, por exemplo, ainda agora, eu escrevi agora mais um romance, por acaso vou falar ainda hoje com a editora, por essa razão mesmo, vou entregar o romance,
E no romance nós temos imensos twists, ou seja, há sempre situações que nos levam para um caminho, mas depois vamos para outro, e depois, ou seja, aquilo começa a haver um enredo que acaba por puxar o leitor à própria história. O livro de contos, nós temos a curiosidade de o ler uma vez. É esta a sensação que eu tenho. Porque quando nós sabemos o final, perde a piada se nós voltarmos a ler. É a sensação que eu tenho. Aí está. Perde um bocadinho a magia. Perde um bocadinho a magia. Um romance não. Um romance, quando nós começamos a ler... Eu, por exemplo, eu lembro-me do livro do Patrick Suskind, O Perfume. Eu já li o livro 3 vezes. Há muito tempo que não o leio, mas já o li 3 vezes. E parece que há sempre novidades. Num conto é muito raro existirem novidades. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Estou a falar de mim, não estou a falar de... Aliás, o conto não pode ser muito grande também. Não pode ser muito grande, tem que ter poucas personagens, a história tem que ser... Geralmente 2, 3. Sim, 2, 3, mais também não. Mais também não. Podemos fazer referência a uma ou outra pessoa, mas que não façam parte da história. Eu posso falar de uma determinada personagem em que diga que o pai foi isto ou foi aquilo, percebe? Pronto, mas o pai não entra. Posso fazer referências, mas depois não entram propriamente na história. Porque o conto é isso mesmo, são poucas personagens, a história é muito sucinta, é uma história pequena, em que depois, no final, existe um twist, existe algo que surpreende o leitor. E como é que se caracteriza psicologicamente uma personagem? Eu pelo menos, a minha metodologia é agarrar num caderno e ir escrevendo como é que eu gostaria que fosse esta personagem, como é que eu gostaria que fosse esta personagem. E eu começo a fazer distinções entre as personagens. Isto quando é um conto. Porque quando é um romance, aí está, a personagem aparece. E depois eu volto àquilo que já escrevi e começo a ver, esta personagem é assim. E aí só depois é que aponta. Ou seja, o tipo de técnica é totalmente distinto, pelo menos no meu caso, quando eu escrevo um conto e quando eu escrevo um romance. Eu faço as coisas totalmente ao contrário, é engraçado. E realmente eu agarro num caderno, começo a escrever como é que eu gostaria que esta personagem fosse. Esta se vai fazer isto, não vou agora dizer, não interessa, se vai fazer isto, então tem que ser desta forma. Eu não posso ter uma pessoa, por exemplo, super ingênua, com pouca experiência de vida, que faça, de alguma forma, um enredo ali e queira criar uma situação muito bem pensada, perceba, por exemplo, para criar uma má situação para alguém ou para uma pessoa. Ou seja, eu não posso ter uma pessoa com imaginação se ela for ingênua. Aliás, não, tenho que pensar muito bem nisso. E também, o leitor, que é atento, tem que saber que a bota bate com a perdigota. É isso mesmo. Porque isso eu acho que é das coisas mais importantes que um autor tem que ter em atenção. E os autores de novelas, por exemplo, já tenho aqui tido vários neste programa, eles dizem que são massacrados por vezes se há um desvio qualquer. Sim. A personagem não se pode comportar daquela... Não pode dizer aquilo. Não pode dizer aquilo, é isso mesmo. Porque se eu tiver alguém que... Imagino que eu tenho uma personagem que é muito religiosa. Eu não posso pôr lá a dizer asneiras, a não ser que haja um caso que justifique essa situação. Mas é muito difícil. Pronto, estou-lhe a dar um exemplo. Percebe que hoje em dia nós nos livros acabamos por ver, e eu por acaso já reparei nisso, que eu senti... Mas atenção, aquilo que eu sinto é uma coisa, aquilo que o autor, por alguma razão, ele fez aquilo. E às vezes eu fico a pensar, mas porquê que ele fez isto? Eu gostaria de pensar porquê que ele fez isto. Porque eu posso não concordar, mas se ele me explicar, eu se calhar já vou perceber. Percebe? Pronto. Porque isso aconteceu comigo quando me questionaram sobre alguns personagens dos livros que eu escrevi e eu respondia. E depois agora eu percebo. Mas quem? Os leitores ou a editora? Não, os leitores. E eu explicava porque é que a personagem agia daquela forma. E eles aceitavam? Aceitaram. Até hoje, nunca tive um leitor que me dissesse não, continuo sem concordar. Não, por acaso concordo. Podiam não concordar com outras coisas, mas nesta questão... Depois de serem explicados do porquê das coisas. Porquê das coisas. Mas atenção, eu quando lhes explicava o porquê das coisas, eu dizia, olha, se for ali, ou se for aquela parte da história, ou se for aquela página, vai perceber o que é que eu quis dizer. Das coisas mais estranhas, se calhar, e até mais desagradáveis, é a chegar... Isto é como uma peça de teatro ou um filme. Uma pessoa chegar ao fim e não perceber. Já me aconteceu com peças de teatro. Que eu sei que desapareceram quando as luzes da sala abriram. Acenderam-se e não estava ninguém no palco. Sim. Ok? E achei um bocadinho chato. Sabe uma coisa, já agora? Eu acho que
nós hoje em dia vivemos num mundo, não é só no nosso país, atenção, num mundo, e peço desculpa de estar a mencionar esta situação, mas eu acho que é importante que as pessoas às vezes ficam a pensar nisto, de pseudo-intelectualismos. Pronto. E quando nós... Porque eu ainda há pouco, eu não quero ser contraditório, ainda há pouco eu estava-lhe a dizer que eu quando escrevo, eu escrevo como é que eu gostaria que isso fosse a história, como é que eu gostaria de haver escrita. Mas eu também tenho que pensar um pouco, mas isso é secundário, atenção, um pouco se as pessoas vão ler de uma forma corrida, se as pessoas vão ler e vão pensar assim, mas espera aí, eu tenho que voltar atrás para perceber outra vez. Eu não quero que as pessoas venham atrás para perceber outra vez, a não ser que queiram ler outra vez a história, isso é outra questão. E quando há peças de teatro, porque eu também já assisti, não vou agora estar a mencionar, que eu entendo que queiram fazer aquilo, mas nós temos que preparar, muitas vezes o público, que ainda para mais, neste momento, há muito pouca população que gosta de ver teatro. São mais os que dizem que gostam de ver do que aqueles que vão ver, que são coisas totalmente distintas. E eu, não sei se é pela ligação parentesca que eu tenho. Deixa-me só fazer um parênteses. Tu és filho do grande Carlos Quintas, um querido amigo, um grande ator e cantor também. Sim, muito obrigado. E agradecerá também, certamente. Mas é aquilo que eu tenho visto. E as pessoas, quando vão ver uma peça de teatro, querem perceber de imediato o que é que se passa. E isto é como um livro, é exatamente a mesma coisa. E realmente há muitas peças de teatro que há quem as chame de alternativas. Não é o caso, mas há muita gente que chama de alternativas, que depois não entende. E depois deixa de ir ao teatro. Isso é mau, porque nós temos que preparar as pessoas. As pessoas pagam um X para ir ver e querem sair satisfeitas. Não querem sair a interrogarem sobre o porquê das coisas, não é? É isso mesmo. Não querem e querem perceber de imediato o que é que se passa. Até podem ficar admiradas com o final. Isso é diferente. É completamente diferente. Agora, não entenderem uma história, isso é uma coisa que é inconcebível e não pode acontecer. Mas há vários encenadores e há vários autores que acham que isso é perfeitamente normal. Acham que cada espectador tem direito à sua própria interpretação. Germano, eu tenho de aceitar qualquer opinião que deem, como é lógico. Agora, isto é como a educação. E eu, ainda para mais que durante muitos anos, e continuo ligado a colégios, ligado à educação, eu acredito... Diriges um colégio? Não sou neste momento, não estou na direção, estou somente na administração do colégio. Sim, mas estou ligado à educação e convivo com isso todos os dias. E realmente é uma coisa que eu cada vez tenho mais a certeza, é que nós temos que uma criança, eu não lhe vou falar de sistemas de inequações, vamos falar assim, uma criança de 5 anos, porque ainda nem sequer aprendeu os números. A educação teatral é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu não posso demonstrar ou não posso apresentar uma peça de teatro em que as pessoas não vão perceber rigorosamente nada, porque depois nunca mais lá voltam. Uma peça de teatro difícil pode ser a porta aberta para que alguém desista de ver teatro. Aí é que está. Esse é que é o problema. Por isso é que nós somos muito... Eu, quando falo somos, eu falo na população mundial. Em geral. Em geral, é isso mesmo. Somos muito ávidos de coisas comerciais. Porque é a única coisa que nós percebemos. Eu falo nós como população. Sim, mas isso também faz lembrar muitas vezes... há realizadores e têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, que fazendo um filme comercial, um filme que dê dinheiro e que as pessoas gostem, é mau. Não, as pessoas devem puxar pelo intelecto e ficarem na dúvida. Como é que é? Germano, eu não digo que as pessoas não puxem pelo intelecto, só que não podem ter a primeira percepção, não pode ser um filme em que seja algo que não vão perceber. Ou seja, tem que se ensinar as pessoas. Tem que se ensinar as pessoas a ir ao teatro. Ainda há pouco tempo disseram que eu fui ver uma peça de teatro e tinham ido ver, não vou agora mencionar, que por acaso eu pessoalmente até gosto muito, mas foram ver uma pessoa no palco a falar sobre a vida. Isto não é uma peça de teatro. E era uma coisa que era... Mas era monólogo? Era um monólogo, mas atenção, não era uma peça de teatro. Era um monólogo, mas começou por um monólogo e depois passou um diálogo. E falava com as pessoas do público. Ou seja, havia uma certa interação. Interação, pronto. Ou seja, as pessoas hoje em dia até confundem peças de teatro com musicais, com monólogos, com revistas. As pessoas dizem, fui ver uma revista portuguesa e foram ver um musical. Eu ouço isto constantemente. E realmente é preciso as pessoas ganharem um pouco de cultura. Nós não nos podemos queixar
queixar constantemente, a cultura está muito em baixo, a cultura, isto já não há cultura em Portugal. Não, nós temos muita cultura. Não temos nem sequer 1% para a cultura a partir do governo, mas isso é outra questão. Isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Isso é outra conversa que se nós partimos para aí, temos que falar nos estádios de futebol, temos que falar noutras coisas e não vale a pena. Se calhar até vale. Ou se calhar até vale, também é verdade. As pessoas ficam a pensar, não é? Mais uma pessoa, mais duas pessoas a conversarem sobre este assunto, um dia pode ser que valha a pena. Mas aquilo que eu gostaria, pelo menos, é que as pessoas, antes de andarem a pedinchar para apoiarem a cultura, que se interessassem pelas coisas. Eu lembro-me perfeitamente de uma situação, e agora falo disto que não tem nada a ver com o meu pai, atenção. Eu lia nos jornais, ouvia na televisão, quando falavam do Parque Mayer, porque houve uma altura que pensavam em fazer, se não me engano, um casino no Parque Mayer. Eu cheguei a ouvir esta história. E aquilo a mim chocou-me. Houve vários projetos. Houve vários projetos, mas essa do casino ficou-me. E eu fiquei chocado com isso, porque eu não posso dizer que fui educado, mas passei grande parte do meu tempo, quando eu estava com o meu pai, eu ia para o teatro e eu adorava. Desde que idade? Sensivelmente dos meus 6, 7 anos que o meu pai me começou a levar para o teatro. E porque ele ia... Ele se calhar estava à espera que fosse ator. Eu tinha essa secreta esperança. Eu acho que tinha essa secreta esperança, mas logo desde cedo perdeu essa esperança. Aliás, até teve fé, mas depois perdeu a fé e ainda ganhou esperança. Depois perdeu a esperança totalmente. Perdeu as duas coisas. Não era mesmo por aí que Quais foram os sinais que tu deste que afinal não era bem aquilo que ele desejaria para a tua vida? Eu acho que foi quando o meu pai começou a perceber que eu gosto muito de ensinar. Porque eu sou professor académico, isto é, tirei o curso de professor e realmente eu gosto muito de ensinar. Ainda hoje eu dou algumas aulas e realmente é um prazer que eu tenho que as pessoas aprendam com algo que eu lhes possa dizer. Pronto. E realmente o meu pai, a partir daí, percebeu que não era de toda a minha ideia então abriu mão. Seguir a representação. O meu pai sempre foi uma pessoa... Não é questão de ter aberto a mão, é questão mesmo de sempre defender uma coisa que é aquilo que eu defendo com os meus filhos, que é, vocês fazem aquilo que vocês quiserem da vossa vida, desde que seja fundamentalmente com dignidade. Se não for com dignidade, não vale a pena. Mas geralmente os pais orientam, não é? Foi aquilo... Não, mas não é... Eu percebo o que é que quer dizer. Orientam, só que aquilo que eu tenho visto muito nas escolas e nos colégios é que os pais julgam que estão a orientar. Porque as palavras às vezes não têm bem o mesmo significado. E empurram os filhos. Não. Ele gosta de direito, ele quer direito. E se calhar não tem nada a ver com o direito da criança. Se calhar a criança quer ser eletricista. Se calhar como eletricista vai ganhar mais do que como advogado. Mas isso é outra questão. Mas é porque nós vivemos muito numa era, e isso eu já estou a falar aqui em Portugal, já não estou a falar noutros países, aqui em Portugal dos doutores. E os pais, em vez de orientarem, que era isso que deveriam fazer, empurram os filhos para outra e depois às vezes o sucesso torna-se uma coisa muito escura e longínqua e as pessoas não conseguem chegar onde gostariam de chegar porque não seguiram aquilo que quiseram. E realmente é triste. Pronto. Mas realmente o meu pai, nesse caso, tanto como a minha mãe, como é lógico, nunca me empurraram. Peço desculpa, a mãe está ligada também à parte artística? Não. A minha mãe está ligada à educação também. É pronto. Engraçado. Mas eu fiz a minha escolha. Mas a minha mãe nunca me empurrou para essa escolha. Fui eu que a quis fazer. Porque, pronto, é a tal coisa que nós ainda há pouco falámos dos genes. Exatamente. Não ganhei os genes teatrais, mas ganhei os genes da educação. É verdade. Qual é a memória mais antiga de ver o pai no palco? No palco... Ainda provavelmente de bastidores e não de plateia. Não, de plateia. De plateia mesmo. De plateia. Foi uma peça não, mentira. Foi uma revista à portuguesa. E o meu pai há muitos anos não faz revista à portuguesa. Foi uma revista à portuguesa, mas que faziam sketches que era um drama. E depois eu cheguei a ver, se não me engano, no YouTube, uma coisa qualquer, depois mais tarde, porque eu quando tinha 7 anos não percebia, mas eu ficava fascinado. Em que o meu pai estava de costas para o público, é uma coisa impensável. Estava de costas para o público, mas depois tinha um espelho e o público via a cara do meu pai no espelho. Eu ainda me lembro acho que é a primeira imagem que eu tenho. E que falava realmente sobre as frustrações da vida, os complexos das pessoas. Era um pequeno sketch, e normalmente uma revista portuguesa não tem dramas, não tem. Mas realmente... Mas há sempre o número mais sério, não é?
Sim, sim, mas normalmente é mais uma crítica às sociedades, etc. Não Está é... despojado de grande É dramatismo. isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Realmente eu acho que essa foi a... Foi a primeira. É a primeira imagem. Tu conseguiste, nessa altura, destrinçar entre o ator e o pai ou era completamente impossível? Não, era só possível. Só era possível. Porque, apesar dos tempos serem diferentes, eu lembro-me, por exemplo, que eu ia para o meu pai para o teatro e havia uma multidão que engolia completamente o meu pai. Eu lembro-me disto. Mas estamos a falar em que ano? Sensivelmente, nos anos 80, vamos falar antes assim, nos anos 80, em que... Portanto, já depois de ele ter vindo de Angola. Sim, já depois de ter vindo a E Angola, depois de trabalhar no Parque Mayer. E depois de ter gravado uma série de discos. Sim, porque o meu pai... Vocês sabem lá, por Vocês exemplo. Sabem lá, Até os Teus Olhos Castanhos, o Viver... Houve Em muitas... versões mais modernas, atenção. Sim, versões mais modernas, é verdade, é verdade. Aliás, eu no outro dia tive o prazer de enviar ao teu pai uma coisa que ele já não via há imensos anos. Pensava que até a televisão, a RTP, tinha perdido. A primeira, se não era a primeira das primeiras atuações dele, em 78. Não vi. Faz favor de pedir. Mas vou pedir, Está disponível. Então Eu vou ver se tem lá disponível e depois eu envio também. Eu vi muita coisa. Mas realmente não vi essa situação. Então, mas o teu pai tinha, de facto, era o auge da popularidade dele? Foi nessa altura? Eu não sei, porque eu acho que foi o auge de popularidade de muitas pessoas. E que hoje em Da idade dele? Da idade dele. Sim, isso eu tenho de admitir que sim. E que realmente... Mas atenção, o meu pai neste momento está numa fase da vida dele em que gosta de paz. Ele fez muita coisa, fez aquilo que tinha a fazer e ama muito a sua profissão, como é lógico. Aliás, eu acho que a única profissão, isto não menosprezando a educação ou a rádio, ou seja o que for, mas a única profissão que nós levamos para a cova é realmente a representação. Nada mais, porque está sempre connosco. E eu todos os meus anos que eu passei na companhia de atores, eu realmente vi que aquilo faz parte da vida deles. Nós, às vezes, na nossa educação, nós temos que ter a nossa profissão, vamos falar assim, de uma forma intrínseca, tem que estar mesmo dentro de nós, mas nós às vezes conseguimos desligar. Um ator não desliga. Um ator está constantemente... A representar. Não é questão de representar, mas a viver a representação. Porque não é que represente perante as pessoas, não está a representar, não é? Porque tem amigos, tem família, são pessoas normais, não é isso que está em causa. Mas realmente vive sempre a questão da representação e preocupa-se muito com, e isso eu tenho visto em muitos atores, preocupam-se muito com o futuro do teatro. Mas talvez se nós começarmos a educar as pessoas aos poucos e poucos... Juntar a educação ao teatro. Isso mesmo. E os netos? Eles já viram o avô? Já viram o avô. E o que é que dizem? O meu filho, sendo mais velho... É diferente a reação? Está a falar neste momento dos netos. Sim. É diferente. Da reação em relação ao filho? Sim, em relação ao filho. Em relação ao filho, aliás, em relação à neta e ao neto, são bastante diferentes porque até eles têm uma grande diferença de idades. Pronto. A minha filha acabou de nascer, vai fazer agora 6 meses. Não é neste sábado, no outro, vai fazer 6 meses. Na altura em que estamos a gravar esta conversa? Sim. E realmente tentamos que perceba, por exemplo, às vezes passa na RTP Memória sketches do meu pai a cantar, muitas vezes. Eu realmente uma vez por curiosidade pus e ficou a olhar para a televisão, ficou a olhar assim para mim, eu não sei se ela percebeu. Quem era? Não, sabia porque todas as semanas está com o meu pai, percebe? E deve-lhe ter feito um pouco de confusão estar a olhar para a televisão e estar a olhar para mim. Penso, tudo bem que é muito pequenino ainda para pensar, mas nós pais somos sempre babados. Ele não pensou que era o pai que estava ali, não? Olha, boa questão. Eu até que dou asa à imaginação, realmente não tinha pensado nisso. Porque é uma coisa muito engraçada. Eu vejo fotografias do meu pai quando tinha a minha idade e realmente é aquilo que nós ainda há pouco falámos. Realmente é fotocópia. Eu não posso dizer o contrário. Não posso mesmo dizer o contrário. És mesmo filho do pai. Sou mesmo filho do pai. Isso mesmo, tal e qual. Mas das coisas que eu mais fico feliz é do orgulho que o meu pai tem por eu ter não encontrado várias coisas na minha vida, porque eu felizmente faço várias coisas, gosto muito, mas realmente por ter encontrado o meu maior amor profissional, que neste momento é a escrita. E o meu pai orgulha-se muito disso e eu fico muito feliz por isso. Miguel, mas recentemente houve algo preocupante, penso que em relação ao ensino básico.
Ou seja, na formação dos jovens, estamos a falar de miúdos com 10, 12, 13 anos, Sim. não sabiam pôr Portugal no mapa mundo. Eu ouvi isso, é verdade. A minha pergunta é, como é que é possível? Ou quem é que está errado? São os alunos ou são os professores? Ou é o sistema em si? Não, eu acho... Enfim, não dar as cambalhotas e não mexer no corpo. Eu não quero ser mal interpretado, muito pelo contrário, e as pessoas... É aquilo, nós temos sempre partido do princípio. Nós não podemos, neste momento, querer gostar de alguma coisa se nós não conhecemos o passado. Nós não conseguimos perceber porque é que hoje em dia há tantas guerras e ainda hoje em dia falam que a Guerra Fria está a voltar. Não, a Guerra Fria sempre existiu, que é uma coisa que as pessoas ainda não precisam. Estava a ir adormecida. Estava a ir adormecida, é isso mesmo, tal e qual. Mas realmente as pessoas têm que partir de um princípio e têm que perceber o que é que se passa. Nós não podemos estar a falar do sistema, não podemos estar a falar do programa das escolas, nós não podemos estar a falar disso se nós não falarmos nos próprios professores. E realmente há pessoas, como em todo o lado, atenção a isto, porque isto é um assunto muito delicado, em todo o lado há bons e maus profissionais. E uma das coisas que eu tenho assistido é que realmente as pessoas vêm de acordo àquilo que nós ainda há pouco estávamos a falar. Nós vivemos num mundo de doutores, que acaba por ser um problema, porque nem toda a gente pode ser doutor. Pronto, e há pessoas que vão tirar cursos e que não têm a mínima noção daquilo que vão tirar. Não têm mesmo. Porque falta-lhes muita coisa, seja o que for. Nomeadamente educação, muitas delas. Própria educação, o seu conceito mais básico. E às vezes eu lembro-me, porque eu cheguei a fazer imensas entrevistas de trabalho a professores e educadoras de infância, e realmente não tinham a mínima noção do que era trabalhar com crianças. Não tinham. Porque eu ouvi diversas vezes o jeito que tratava uma criança, ou que conversava com uma criança, ou que se ajeitava uma criança. Eu não posso, uma criança de 1 ano, a educadora em pé... Isto são coisas que eu vi até noutros colégios. Atenção, eu vi coisas... Por experiência própria. Por experiência própria, é isso mesmo. Vi situações em que as pessoas não têm o mínimo perfil para seguir uma determinada profissão. Como há advogados que também não têm esse perfil, e há advogados muito bons, e há professores muito bons, que eu conheço professores ótimos, excelentes, não é? Isso está em causa. Mas tem havido uma grande onda de pessoas ou de novos profissionais que realmente escolheram uma profissão com que não tem nada a ver. Pronto, e eu acho que isso... Desencontraram-se Desencontraram-se. Efetivamente com o objetivo delas. Ou seja, nós realmente não fizemos as coisas com amor, as coisas não dão resultado. E se um professor estiver a ensinar e não for a sua intenção, se estiver só preocupado em ter ao final do mês o seu ordenado e ir para casa, porque está sempre a olhar para o relógio porque vai para casa, eu não acredito que uma criança consiga realmente ter a melhor educação possível. Mas, Miguel, pior do que isso, eu já tenho visto os professores, e professores universitários até, darem erros de português de palmatória. Aquela história do A com H e o A sem H. E A sem H eu não admito isso. Isso não é possível. Se eles não sabem, como é que vão ensinar? Aqui o problema... Porque assim, errar, todos nós erramos. Ainda ontem, por acaso, agora está a falar nisso, ainda ontem, a fazer uma pequena revisão no livro, faltava lá um H e eu fui lá para o H. Pronto. Aqui o problema é quando as pessoas defendem a fundo que aquela palavra está ligada a tempo. Vamos agora falar sobre os Hs. Está ligada a tempo, que tem que ter H, e dizem, não, isto é sem H. E batem na mesa a dizer que é sem H. Agradeço que não o faças. Não, claro que sim. Mas era só para exemplificar. Exatamente. Esse é que é o problema. Era uma imagem. Era uma imagem, isso mesmo. Esse é que é o problema. Quando as pessoas, ainda para mais, batem numa tecla e acham que têm toda a razão e não têm. E eu vi muito isso. E nós realmente não podemos dizer que qual é o problema. Então o problema do ensino, o problema do... Não, nós temos que partir das bases. As pessoas têm que escolher algo que realmente gostam de fazer e querem fazer. E que sabem o que é que se estão a ter. Porque às vezes as pessoas não sabem o que é que se estão a ter. Eu vou ter um curso de Direito. Está bem. Nunca teve num tribunal. Não fazem. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Zero. É uma ficção. É uma ficção, é isso mesmo. E as pessoas às vezes não sabem distinguir. Eu, por exemplo, eu sei que desde que apareceram certos programas, não é programas, mas certas séries na televisão, em que todas as pessoas querem seguir algo ligado à criminalidade.
percebe? Ou seja, porque viram muito nos filmes e viram... Não, as pessoas devem passar pelas coisas. Quando digo passar pelas coisas é ver. Devem ir, se querem ser advogados, vão a um tribunal. Vejam o que é que se passa. Por isso é que o Francisco Moita Flores tem, quando escreve sobre determinados temas, ele sabe sobre aquilo que está a escrever, sobre aquilo que está a falar. Ele tem experiência própria de vida, enquanto inspetor da Polícia Judiciária durante anos a fio. É isso mesmo, porque senão de outra forma não vale a pena nós estar. Isso realmente é uma regra que um autor também, ou que um escritor também deve ter. Mas, Miguel, por exemplo, o primeiro conto dos Contos Inesperados, sim, e voltamos ao princípio desta linha, é passado no Colorado, Estados Unidos. A minha pergunta é preciso ir ao Colorado, Estados Unidos para escrever este conto ou não? Não, é preciso ter lá estado. E foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Eu por acaso, tenho uma paixão por não é que tenho uma paixão pelos Estados Unidos. Atenção. Tenho uma paixão pela Califórnia. São coisas diferentes. Porque, por exemplo, Nova Iorque pode ser uma cidade bonita, há quem adore, mas eu realmente não me chamou muita atenção quando lá estive. Mas Califórnia eu gosto muito. E arredores também. E realmente eu sempre imaginei a escrever uma história, seja um conto ou seja um romance, passado por aquelas bandas, vamos falar assim, pronto. E por isso é que eu digo, quando as pessoas escrevem sobre alguma coisa, é suposto já saberem aquilo que estão a escrever. Nós podemos idealizar uma história, podemos idealizar uma narrativa, mas se nós falamos de alguma coisa em concreto, sobre uma cidade, ou sobre um museu, ou sobre uma livraria... Eu, por exemplo, há uma livraria que eu gosto muito em Paris, e eu introduzi numa narrativa, num romance que eu escrevi, juvenil, num romance juvenil que eu escrevi, uma situação nessa livraria. E eu acabei por descrever de uma forma muito sucinta os corredores, como é que os livros estavam, etc. Porque eu tinha lá estado. Se eu não estivesse lá, eu não ia... Eu sei, por exemplo, que há pessoas que já escreveram histórias... Pode-se imaginar, mas não se é tão rigoroso. Mas deve ser rigoroso, porque quando eu estou a ler um livro, e se a pessoa me está a descrever... Atenção, se for uma coisa nisto que se passa na Idade Média, eu não faço ideia como é que era o castelo. Aí eu até agradeço ao autor que me dê asa à imaginação para tentar perceber e aí perguntamos, como é que eu estou, não é? Já não vai a tempo, ao Humberto Eco, como é que ele escreveu o nome da Rosa? Pois, é isso mesmo. Não, mas é verdade, já não vou a tempo, mas é verdade. Porque, por exemplo, no caso do nome da Rosa, fez a distinção seja da biblioteca, seja do sítio onde dormiam, e nós seguimos aqueles passos todos de uma forma normal, de uma forma vulgar. Sem ser com sentido perceptivo. Claro, por isso é que eu acho que a adaptação cinematográfica só poderia ter sido, e presumo que muitos dos nossos ouvintes saibam de que filmes que estamos a falar, sim, só poderia ter sido com o Sean Connery, que aquilo é um James Bond da Idade Média. Sim. É um James Bond da Idade Média, é isso mesmo. Que infelizmente acho que já deixou, pelo que eu percebi, acho que já se reformou. Foi dos poucos atores que se reformaram, realmente. Mas realmente ele fez um papel fantástico. Eu adorei o filme quando vi, já não o vejo há muito tempo, mas realmente é uma história, a história em si, são duas histórias que eu gosto muito. É realmente o Nome da Rosa e o Conde de Monte Cristo. Já li o livro e já vi vários filmes. Várias séries, é verdade. E realmente é uma história que me fascina muito, principalmente o Conde de Monte Cristo. E este livro, estes Contos Inesperados, eu não sei se tu te recordas, se calhar és muito novo, nos anos 70, não sei se nos anos 80 também, sim, a RTP transmitiu uma série britânica chamada Tales of Unexpected, ou seja, os contos do imprevisto. Então, não, mas vou procurar. Vais ao YouTube. Claro, estes contos são adaptáveis para a televisão? Em vez de se fazerem sempre séries... Germano, eu vou-te confessar uma coisa. Ou em vez de fazerem sempre novelas. Não, eu vou-te confessar uma coisa. Sempre que eu escrevo um livro... Tirando o Colorado, poderia ser... Sim, claro. Podia ser ali no Montijo ou qualquer coisa. Claro. É mais caro. Sim. Porque esse é o grande problema do cinema em Portugal, e que há realmente muito pouco dinheiro investido no cinema, porque não há. E a televisão também. E a televisão também, sim. Mas fazer cinema é muito complicado em Portugal. Mas eu vou-te confessar uma coisa. Eu sempre que escrevo uma história, eu idealizo sempre como se fosse um filme, não como se fosse um livro. Não sei se é correto, se é errado, é a minha maneira.
e realmente é assim que me dá gozo escrever. Mas eu acho que é essa a magia também do leitor. Aquelas chamadas inner voice, ou seja, as vozes que cada um de nós imaginamos que existem. Por exemplo, no Tio Patinhas, no Pato Sim. Donald, Sim. mesmo antes de ouvirmos, ou dos personagens que estamos a escutar. Nós, e depois largamos o livro e quando retomamos a partir de uma determinada página, essa voz volta à mesma. Sim. E com o mesmo tom. É verdade. Mas eu eu lembrei-me agora de uma nova, não sei se é nova, peço desculpa, que vi no outro dia, só um episódio, mas já vou ver mais, certamente. Uma série que se chama Black Mirror. Não sei se já ouviste. Já vi, Ou sim, se já senhor. viste. Já, sim, senhor. Eu vi. E eu disse assim, e eu pensei assim, estes meus contos davam para fazer uma série em Portugal do mesmo género. Porquê? Porque nós não estamos à espera daquilo. Há sempre ali uma expectativa. Espera aí, o que é que vai acontecer? O que é que não vai acontecer? Há sempre no final alguma coisa que realmente nos... Mas isso aqui é o fascinante. Pronto. E a minha questão é, porquê é que ainda não fizeram isso em Portugal? Porque possivelmente, eu não posso ser o único escritor, não é que seja argumentista, mas não posso ser o único escritor a escrever histórias deste género. De certeza que já houve pessoas a escreverem. Porque uma das coisas que eu já ouvi é que as pessoas às vezes dizem que e atenção, não tem nada a ver com o meu pai, são coisas que eu ouço dizer, até no jornal e tudo, já cheguei a ler isso, a dizer que nós temos muito poucos argumentistas. Eu não posso acreditar que não hajam pessoas que tenham escrito algo que tenha realmente fascinado as pessoas no seu final, que tenha criado uma surpresa. Eu não posso acreditar nisso, eu não posso ser o único que tente fazer uma coisa assim. Não posso. Não acredito nisso. E eu não consigo perceber porque é que nós, em Portugal, não nos começamos a dirigir para outro tipo de cinematografia. Vamos falar assim. Porque é sempre o mesmo. É sempre um bocadinho mais do mesmo. E eu acho que as pessoas estão a ficar também cansadas disso. E eu falo. Sim, ainda por cima, em dose dupla, 2 novelas de um lado, 3 novelas do outro. Eu continuo a acreditar... É demasiado. Obviamente que é o produto mais barato, apesar de tudo, de ficção em Portugal, que trabalha muita gente, felizmente, que é... Sim. Digamos que é a grande vantagem de uma novela. Tem um elenco de 30 pessoas, ou 20 e tal, e que dá... Mais, às vezes mais. Às vezes mais, mas durante pelo menos 9 meses as pessoas estão minimamente tranquilas, portanto já não é mau, mas efetivamente eu acho que aí a RTP, é uma sugestão que eu deixo, que de facto se lembrem que há outros tipos de ficção, nomeadamente estes contos. Poderão ser 30 minutos, 40 ou 50, mas que conta ali uma história com princípio, meio e fim. Agora só com uma promessa, que se isto se vier a concretizar 2 para amanhã, que o teu pai seja o primeiro protagonista. Certamente será. Certamente será e eu faria muita questão disso, como é lógico. Porque o meu pai representar um personagem que eu criei, isso era fantástico. Era o ouro sobre azul. Isso era fantástico. Miguel Quintas, muito obrigado por aqui teres estado. Contos Inesperados. O prefácio é do nosso querido Júlio Isidro. Muito rapidamente, ele diz que isto é uma ficção de fantasia. Concordas com isso? Às vezes nós temos tendência a utilizar redundâncias. Mas, de qualquer maneira, eu percebo o que é que o Júlio Isidro quer dizer. Não é, e foi com a intenção que ele escreveu assim, porque escreve muito bem o Júlio Isidro, e realmente foi com a intenção que ele escreveu essa frase. E para os leitores, que seja, e apropriando do nome do seu programa na RTP Memória, que seja, de facto, uns momentos inesquecíveis e muito prazerosos estes contos inesperados. Miguel, disseste que vais lançar agora, em breve, espera-se um romance? Daqui a uns meses, ainda não, porque isto agora ainda há um trabalho a ser feito de editora e demora algum tempo. E espero que nessa altura, se tudo se concretizar, que possas cá regressar para falar desse. Já tem título? Já, mas não posso dizer. Muito bem, pronto, ok. Será um título seguramente inesperado. Assim espero. Muito obrigado. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.